Bem-vindos a mais um episódio Reconhecidas. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto hiper mega importante. Como esse assunto impacta, né, na nossa identidade e também nos nossos relacionamentos, seja com Deus, seja conosco, seja com o próximo. E hoje vamos tratar sobre paternidade. E o nosso convidado hoje é o nosso palestrante da nossa imersão amanhã, Eu Tenho Pai, essa pessoa maravilhosa que eu conheci na Estância Paraíso, no Mulheres que Transformam, e realmente sua palestra, Cacá, foi um divisor de águas na minha vida, e que bom, né, podermos ter essa oportunidade de trazer essa palestra para Fortaleza. Cacá Montanes. Se apresente aí para nós. Muito obrigada. Quem é o Cacá Montanes? Queridas. Prazer estar aqui, de verdade, uma honra para mim. Como é bom poder levar, né, para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Porque não há nada melhor do que a gente poder viver primeiro as curas, para depois a gente poder ajudar as pessoas, né? Então, é um prazer estar aqui, é uma honra para mim, e tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural amanhã na vida dessas mulheres. Amém. Vai curar uma ferida tão profunda. Para mim, uma das maiores feridas mais profundas está no nosso pai e na nossa mãe, na nossa paternidade, na nossa orfandade. Amanhã vamos focar no pai, que para mim é um rombo no ser humano, mulheres, né? no mundo inteiro, para homens, para mulheres, em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, estou indo para o Japão em setembro. O pastor que eu conheci na Estância, nós vamos levar todo esse processo para o Japão, ficar lá 15 dias para tratar isso lá. Então não é a questão de localização, é questão realmente de um buraco, um rombo dentro de nós que existe, e que não existe pai e mãe perfeito. Eu não sou um pai perfeito, e de alguma forma meus filhos também vão ter que tratar alguma coisa lá na frente. Então para mim é um prazer estar aqui e poder ajudar essas mulheres, quem vai estar lá conosco amanhã e aqui também no podcast. Uma honra para mim. Obrigado. Então, né, a gente sabe que quando lidamos com essa questão da paternidade em si, muitas coisas podem afetar a visão de como nos vemos, como a autoestima, como a gente confia nas outras pessoas, o tanto que a gente se entrega, né? Então, Cacá, eu queria que tu desse um norte sobre como que a paternidade, ela impacta esses outros setores da nossa vida, e se de fato a gente pode dizer que a paternidade é uma base para a condução da nossa jornada enquanto adulto. Sim. Na verdade, a paternidade, ela vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Tanto na questão de como eu vejo a Deus, como eu me relaciono com Deus, quanto confio ou não em Deus, o quanto eu entrego a minha vida ou não nas mãos dele, como também no relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges. Então, impacta em todas as áreas, impacta até na nossa área financeira, na nossa área profissional, porque é a nossa base. O que eu sou é o que eu recebi do meu pai e da minha mãe, o que eu fiz, além do que eu recebi, o que eu absorvi do que meu pai e minha mãe me entregou, e o que eu fiz com isso até aqui. Porque eu tive esse entendimento, na verdade, há 7 anos atrás. Eu estou há 17 anos nesse encontro com Deus, vai fazer 17 anos que eu tive um encontro com Deus na sacada do 7º andar de um prédio, um dia depressivo. Eu pensei em vários momentos de pular ali e tirar minha vida, e ali eu tive um encontro com ele, foi na sacada do 7º andar. E a partir dali eu comecei a ter um relacionamento com Deus, mas eu achava que eu tinha um relacionamento íntimo, profundo, mas eu fui entender 10 anos depois que eu não tinha intimidade com Deus. Uau. Então, ali Deus me mostrou aonde estava um dos maiores buracos na minha vida que eu precisava resolver para eu chegar até o Pai, porque eu não tinha acesso ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho até quem? Até o Pai. O Pai é o destino final, mas eu não chegava no destino. E eu não tinha essa intimidade. Pai presente. Tive. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 5, 6 anos de idade, e o meu pai, ao mesmo tempo que ele era muito amoroso, me beijava, me abraçava, me levava pro clube. Eu amo esporte até hoje por causa do meu pai,
Mas em certos momentos também ele colocava para fora as feridas dele. Porque a gente coloca para fora as nossas feridas não curadas. E é importante dizer que às vezes não é só aquela pessoa que não teve pai presente, né? É saber realmente, como você falou, o que recebeu daquele pai presente e como receber, né? Como trazer, né, para o coração, guardar isso no coração, todas as experiências, né? Sim, porque amanhã eu vou mostrar para vocês que tem 8 tipos de pai, que me traz 8 tipos de um Deus distorcido, mas também existe 8 tipos de um Deus verdadeiro. Então eu vou trazer o porquê que eu vejo Deus de forma distorcida, e tudo isso inconscientemente. Inconsciente. Não é de forma consciente. E ali eu vou ensinar sobre o Deus verdadeiro, e no final a gente vai fechar com essa cura que Deus vai fazer na vida de todas as mulheres que estiverem ali. Isso é tão real, porque você tava falando aqui, tava passando um filme assim na minha cabeça, né? E quando a gente tem uma visão distorcida do nosso pai terreno, a gente tem uma visão distorcida do nosso pai, né, celestial. E por muito tempo eu não conseguia ver Deus Pai como um pai amoroso, como um pai que de fato ia cuidar, um pai que não ia te julgar pelo fato de você ser quem você é, porém ele vai julgar o teu pecado, né? E aí eu sempre vi aquele Deus como aquela pessoa pronta para castigar, errou, castiguei. Pecou, castiguei, né? Aquele Deus realmente castigador. E por muito tempo eu me baseei nessa pauta, né? E teve algumas distorções de identidade, e uma delas, você falando do seu encontro com o Espírito Santo, me veio também muito na mente o meu encontro com o Espírito Santo. Foi algo que, pelo fato de eu não me sentir digna, né? Digna, não sou eu. De fato, o Senhor vai querer me usar, né? Eu já fiz tanta coisa errada no meio do mundo, já feri tantas pessoas. Né? Não tem volta, Isso. não tem. E aí, eu numa determinada boate que eu estava aqui em Fortaleza, eu frequentava muito essa boate, e aí eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, para eu poder, exatamente, eu já estava galgando um patamar de quê? Para me desestressar, para eu fazer qualquer coisa, eu entrava no álcool. Né? Uma fuga, exatamente. E lá nesse dia eu queria me desestressar. E eu já estava extremamente estressada. E eu disse, pronto, é hoje que eu vou tomar todas. Aí eu comecei lá, né, beber. E quanto mais eu bebia, mais sobra ficava. Aí não, tá errado isso daqui. Não pode. Isso aqui não pode. E aí nesse meio termo, comecei a olhar o ambiente, e eu dizia assim, e eu comecei a ver como se fosse Matrix, sabe? Tudo bem devagarzinho. Eu disse, gente, na mesma hora eu parei assim e refleti, eu digo, gente, drogada eu não tô, porque eu não consumo drogas, né? E aí, drogas ilícitas. O álcool é uma droga lícita, né? Então, eu disse, nossa, o que foi que aconteceu? Aí o Espírito Santo. A gente que tem um encontro com Deus uma vez, não tem como a gente não discernir quando é as coisas, né, espirituais, né? E aí, eu no meio daquela boate, eu dizia assim, uau, não, Senhor, tu tá querendo falar comigo agora? Aqui? Como assim? E eu comecei a questionar, né? E aí eu comecei a olhar para aquele ambiente, eu dizia assim, que ambiente feio, que pessoas feias, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Mudou a lente. Não mais pra mim. A lente não é meu saiu. Lugar. E aí, desde esse dia, então, nunca mais voltei para esse mesmo local. Comecei a viver o processo em Deus, porque, como você diz, nós, nessa jornada, estamos aptos a melhorar, né? E aí, com a lente distorcida, eu jamais poderia ter enxergado Deus como Pai, que poderia me alcançar onde eu estava. E aí, eu jogo uma outra pergunta para você, nesse aspecto. Como é que, por exemplo, mulheres que estão nos assistindo agora conseguem ter essa visão de um Deus Pai que é zeloso, que é bondoso, que amoroso, cuida, que apesar de um passado, ele está ali para nos purificar? Como é que nós mulheres, na verdade, conseguimos trocar essa lente? Seja mulher, seja homem. Tudo que eu falo para as pessoas, tudo que eu tenho aprendido até aqui, nesses quase 17 anos, não importa o sexo. O que importa é o que cada um absorveu e o que cada um está disposto a deixar Deus tratar e curar. Porque o que precisa de cura? Nós conhecemos muitas pessoas que conhecem muito da palavra, mas não têm vivido a palavra. Sim. Então não é o saber, não é o conhecer, é o viver.
E o que faz eu viver realmente a vontade de Deus e eu ter um novo olhar por Ele é a cura. Se eu não curar feridas na minha alma profunda, eu vou continuar tendo distorções sobre Deus. Porque o que acontece? O que a gente vê hoje? Muitos filhos e filhas de Deus vivendo como escravos. Sim. Dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos duas identidades, uma na alma e uma no espírito. Quando você nasce de novo, que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você nasce de novo na hora instantânea, o Espírito Santo habita em você. Você nasceu no Espírito. Mas é minha alma. Quantas feridas tem na minha alma que eu ainda não curei, que me faz ver esse Deus distorcido, mesmo sendo filho, filha, no Espírito, mas a minha alma não me deixa ter intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, falando da paternidade com Deus Pai, por causa dessa ferida na alma. Então eu sou filho, mas a minha alma ferida me faz viver como escravo. Uma visão distorcida de Deus, eu não deixando Deus tratar certas coisas em mim, porque muitas pessoas conhecem muito coisas espirituais, mas deixam de entender das coisas da alma. Nós somos corpo, nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Nós somos um espírito que habita em um corpo e que tem uma alma. Mas nós somos seres tricotômicos. Então tem pessoas, o que acontece hoje em dia? Muitas vezes as igrejas ou muitas pessoas espiritualizam tudo. E não é tudo que é espiritual. Tem coisas que é espiritual, tem coisas que é a minha alma e tem coisas que é o meu corpo. Tem hora, por exemplo, que a mulher está com um problema de hormônio e não de demônio. Sim. E eles tratam como demônio. Ah, não, ela está depressiva, ela está assim, mas por que disso? Por que ela está assim? Como é que estão os hormônios? Como é que estão as vitaminas? Como é que está o ferro, a ferritina, por exemplo? Como uma mulher, às vezes a minha esposa, quando ela menstrua, ela libera muito sangue e isso abaixa o ferro do corpo. E aí, às vezes, acorda cansada, sobrecarregada. Tipo, cansada, porque o corpo sem ferro você não quer levantar da cama. E é aí que o inimigo entra. Porque você não está disposta, você não quer levantar da cama. E ali o inimigo entra e fala assim, você não consegue nem orar. Você não consegue nem ler a Bíblia. E às vezes chega alguém e fala, não, filha, você está assim porque você precisa subir no monte. E às vezes Deus está falando, ela não tem que subir no monte. Ela tem que cuidar do corpo, ela tem que descansar, ela tem que colocar ferro no corpo, porque o que ela precisa agora, o problema dela está no corpo. Sim. Da mesma forma, questões na alma. Quantas questões que estão na nossa alma que nos faz também espiritualizar tudo. Então, e a alma, para mim, é onde está o maior buraco do ser humano. Porque eu já aceitei Jesus, eu já creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas a minha alma me afasta dessa intimidade. A minha alma não permite Deus trabalhar dentro de mim. Porque tem distorções. O que é alma, Cacá? Pensamento, sentimento, vontade, desejo. E aonde que o inimigo mais atua? Aqui. Mente. É na mente. Ele joga setas. Porque o diabo sabe onde todas as feridas na nossa vida aconteceu e começou. Ele tem os prints. Ele tem os áudios. Ele tem os vídeos de tudo. Ele sabe onde aconteceu cada cena. Desde o ventre da nossa mãe. Então, se no ventre eu já fui rejeitado, se no ventre houve situações entre meu pai e minha mãe e eu absorvi tudo, o diabo viu tudo no ventre. E o que ele faz a vida toda? Ele só fica por conta de jogar setas. E se eu não curo nada em mim, eu continuo abraçando as setas dele e vivendo nesse caos. Então, para mim, posso ser sincero, eu não acredito que o diabo tem muito trabalho, não. Ele só fica jogando setinha e eu acabo de fazer o resto das situações. Porque está tudo dentro de mim. Eu não permito Deus tratar, ou eu não tenho consciência disso, ou eu não acredito nisso. Porque tem muitas pessoas, não é problema na alma. Você aceitou Jesus, tá tudo certo. Um dia eu falando com o pastor, não, Cacá, já aceitou Jesus, tá tudo certo. Eu falei, ok, mas me fala uma coisa. Então você pode comer o que você quiser de açúcar, de porcaria, não fazer exercício, que o teu corpo, Jesus já resolveu? Você não vai ficar com sobrepeso, você não vai destruir o teu corpo físico. Não, Jesus já não resolveu na cruz. Eu nem entrei na alma. Eu falei, vamos no corpo. Eu não vou falar de alma aqui, não. Porque se Jesus resolveu tudo na cruz, eu não preciso fazer mais nada, então.
Só Na verdade, é posso na ficar hora... lá deitado e deixar esperar as E coisas tá tudo certo. acontecerem. Eu não trabalho e aí né, a provisão vem. Exatamente. Entende? Então, assim, não, meu casamento não tá bem. Não, Jesus já resolveu tudo na cruz. Não, querida, é você que tem que sentar com a tua esposa e resolver o que tem que resolver. É você que precisa perdoar e pedir perdão. É você que precisa colocar as cartas na mesa, vocês dois resolverem certas coisas. Não, Jesus já resolveu. Não, Jesus resolveu na cruz Sua a nossa salvação. Agora que o processo começa. Então, assim, nossa, é conversa aqui para horas. Por isso que a Pra nossa entender imersão são tudo isso. 3 horas, né, Cacá? E assim, a gente vê muitas pessoas falando, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha, eu tenho um relacionamento com Deus, mas não tem intimidade, né? Eu conheço Deus, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus. Mas e o Pai, Deus, né? E Deus Pai. E o que atrapalha essa intimidade? Porque a pessoa tem relacionamento, mas não tem intimidade. O que atrapalha, assim, essas feridas? Sim, é essa visão distorcida e essas feridas do meu pai. Cacá, o que tem a ver o meu pai biológico com Deus Pai? Sabe como você se relaciona com Deus? Conforme você enxerga Deus. Sabe como você enxerga Deus? Como o seu pai foi pai para você na infância. Porque Deus né? se revelou como pai. Quando você ouve falar que Deus é pai, automaticamente você faz essa relação de forma inconsciente. Vou dar um exemplo mais simples. Se você perguntar para o meu filho de 5 anos, Henrico, quem é pai? Ele vai falar o papai Cacá. Se você perguntar para Antonella de 10 anos, Antonella, quem é pai? Ela vai falar, tem o Deus Pai e tem o papai Cacá. Antonella já relacionou. Sabe como a Antonella vê Deus? Como eu sou para ela. Se eu sou carinhoso, se eu tenho afeto, respeito, ela vai ver Deus assim, um Deus amoroso, um Deus de afeto. E aquelas mulheres que não tiveram a presença, não conseguem chegar a essa intimidade, né? Porque não tem nenhum... Você está falando que conforme foi a convivência com o pai, é como ver Deus. E aquelas que não tiveram? E não é nem só a convivência. Talvez é um pai que estava dentro de casa, que não foi embora. Amanhã vocês vão ver 8 tipos de pai. Mas, Cacá, não... tem mulheres que falam assim, Cacá, meu pai é perfeito. Fala assim, mas perfeito nessa terra só passou um que eu conheço. É só Jesus. Exatamente. Então, por mais que teu pai, você crê que teu pai foi um bom pai, e amém por isso, e é bênção por isso, mas o teu pai é humano. E teu pai errou, falhou em vários momentos. Teu pai estava cansado. E não é só isso, não. Às vezes é uma cena. Como assim, Cacá? Imagina que a gente está aqui, meu filho chega com um desenho. Papai, olha o desenho que eu fiz para você. Eu falo, filho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Peraí. Eu tô falando com vocês, eu dou atenção pro celular. Só um pouquinho, filho. O que eu tô falando pro meu filho? Que ele não é importante. Mas na cabeça das pessoas é só um pouquinho. Mas o que ele absorveu? Eu não sou importante, essas mulheres são mais importantes do que eu, o celular é mais importante do que eu, a televisão é mais importante do que eu tô sendo rejeitado. O que ele absorveu? E ali o diabo viu essa cena. Eu tô te falando de uma cena que não foi abusiva, que não foi... Foi tranquilo, filho, espera um pouquinho. Filho, calma, nossa, você não para, espera um pouquinho. E pra ele soou como abandono. Entendeu? Então é muito sutil as feridas que vão entrando dentro de nós. Mas isso foi uma cena. Aí amanhã acontece uma outra parecida. Filho, espera mais um pouquinho. Depois de amanhã... Aí fica anos sendo formatado na mente dele sobre a alma dele que meu pai não me dá atenção. Por que um filho quer de um pai, de uma mãe? Atenção. Afeto, olhar, cuidado. E o quanto faltou dos nossos pais para nós isso. E até muitas vezes eu falo isso pro meu filho. Filho, espera um pouco, calma. A criança, ela tá ansiosa, ela quer você ali. E nós somos humanos. Do mesmo jeito que meu pai errou, o pai de vocês erraram, eu também erro. Mas eu tento errar menos possível, com menos feridas que eu já resolvi dentro de mim, então eu tento passar menos problemas para os meus filhos, mas as feridas vão ter, com certeza, porque eu não sou perfeito. Você já ter tido a consciência, a minha esposa, né? Não é porque eu me curei de muitas coisas já, que eu já sou 100%, não, é só na glória que eu vou estar 100%. E é cada dia, né? Mas a questão é o que ele absorveu, e isso, imagina um pai que trabalha muito. Quando o filho chega em casa, o pai está cansado, estressado, ele quer tomar um banho, e o filho, pai, olha para mim. Fala a verdade.
hoje em dia nessa correria, vamos falar de hoje, nem Sim. lá atrás, a correria que é a vida, quantos minutos, horas, não sei se dá horas, a gente realmente passa com os filhos e com o cônjuge. Nós temos que trabalhar, tantas coisas a fazer, cuidar Sim. da saúde física, ter reuniões, situações. Venho para cá, por exemplo, num evento desse, eu saio de casa chorando, eles também, eu sei que vou voltar daqui 2 dias, mas a gente sai com o coração na mão. Ficou ali Mas é aquilo, o tempo da meu pai ausência. saiu de novo, o que eles estão absorvendo? São cenas Sim. simples, pequenas, mas são contínuas, durante anos. Ali está formatando na mente da criança Isso. quem é Deus, que Deus é esse. E você falando aí, me veio a lembrança que às vezes fica realmente no nosso inconsciente. Sim. Porque, por exemplo, né? Meu pai morreu, eu era muito criança, 6, 7 anos ali. Só que a lembrança que eu tinha do meu pai era um pai amoroso. Chegava em casa com bombons no bolso, escondido da minha mãe, porque minha mãe não deixava eu comer muitos bombons. Então, a lembrança que eu tinha de pai era o quê? Era um pai amoroso. Só que aquele abandono involuntário, que foi o quê? Ele morreu, então foi um abandono involuntário, me fez o quê? Ficar presa ali na minha infância. Então, eu cresci com essa criança presa. E aí, lá no Mulheres que Transformam, teve uma vivência que foi exatamente isso. A pastora trazia para fora essa criança que estava presa. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia, estava preso. E aí, depois de uns minutos, eu consegui dar um grito. E o grito era igual de uma criança. Era como se eu tivesse com realmente uma criança presa dentro do meu corpo adulto. Mas isso era consciente? Não. Era totalmente consciente. Porque no meu consciente, eu não tenho problema com paternidade. Eu conhecia Deus, eu tinha relacionamento com Deus, eu trazia à existência muita coisa pela minha fé. Eu vi minha mãe ser curada do... Deus fez muita coisa na sua Deus vida. fez muita coisa. Então, eu conheço Deus. Mas eu não sentia esse amor, eu não me sentia amada. Isso me fez ir procurar... Pertencimento, né? Me fez procurar o quê? Esse reconhecimento em relacionamentos. Que aí foi o que... Foi assim um desastre, realmente. Foi um turbilhão de traumas, de tudo isso. E inconsciente. Tudo isso inconsciente. E sobre isso, até sobre essa questão da gente se relacionar em busca de, né? Em busca de preenchimento, em busca de reconhecimento. Um vazio que a gente não sabe de onde vem. Isso. E aí são gerados laços de alma, né? E eu gostaria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa questão do laço de alma, porque muitas das vezes, pelo fato de ter aquele ladinho que não está preenchido ali, vamos buscar em relacionamentos. E quanto mais a gente se relaciona com pessoas, a gente entende que ali é uma troca, Sim. né? E tem um tanto mais íntimo, tem um tanto mais superficial, mas há uma troca. E aí, Cacá, fala mais sobre essa questão do laço de alma em si. Tá. Na vida adulta. Só para fazer um parênteses aqui, pelo que a Keila falou, da questão do pai falecer. Tem mulheres que falam, Cacá, eu não conheci o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, e tá tudo bem, tá tudo resolvido dentro de mim. Ou ele tinha 10... O que é a formatação de um HD de um ser humano? Nós somos programados. É igual um celular. Tem um iPhone, tem um Samsung, tem outras marcas. Cada um foi programado de uma forma. Ele vai funcionar conforme a programação. Seja em relação a Deus, seja em relação aos relacionamentos, que eu já vou entrar nisso. Então, quando se fala que o pai foi embora, ou o pai faleceu, na cabeça de uma criança é um abandono. É isso que ela absorve. Então, a pergunta é, teve algum momento na sua vida, ou alguns momentos, que no momento difícil você falou assim, Deus, onde você está? Por que você não está aqui? Por que você foi? Não sei, eu não estou te sentindo, não estou te... Eu estou no caos. Por que isso está acontecendo? E aí a gente às vezes não. A gente sempre culpa Deus de muita coisa. Sim. E aí, quando você entende isso, você fala assim, nossa, aí na hora que você olha para tua vida, meu pai foi embora. E aí traz um buraco também dentro de um relacionamento com um homem. O que é o que a mulher busca num homem? Ela busca inconscientemente o pai dela. Pai. Então, é o que eu falo do mapa do amor. Nós não vamos tratar isso amanhã, mas o mapa do amor é o que é o amor para mim. O amor para mim é o que eu vi do casamento do meu pai com a minha mãe, da minha mãe comigo, meu pai comigo. Isso é amor na minha cabeça. E quem eu sou, né? O tipo de pessoa que eu vou atrair. Aí quem eu sou a gente já entra na identidade, que vem o próximo passo depois da cura da paternidade. Porque quem São degraus, né? Para mim, Cacá, hoje em dia todo mundo quer saber o propósito.
Nós já vamos chegar no Lajeão. Sim. Todo mundo quer saber, todo mundo quer Pode saber o discorrer, propósito de fique à vida. vontade. Livros sobre propósito e Sim. tal. Muito Chamado, interessante. Eu tenho meu chamado, meu propósito. É muito interessante. Mas para eu descobrir meu propósito, primeiro eu tenho que curar minha paternidade, a minha orfandade, que é questão de pai e mãe. Sim. Depois eu começo a viver a minha identidade, não é saber. Porque se eu perguntar para você, quem é você? O que você me responderia? É uma pergunta retórica? Quem é você? São uma- Eu já sei a pergunta que você vai responder. No caso... Vocês querem responder juntas? Pode ser? Bora lá. Quem é você? Eu sou Samela, né? Sou filha do Sérgio, da Elisomar, irmã do Gustavo, esposa do João Marcelo. Sou a menina dos olhos do Senhor. Sou a menina que ama viajar, que ama empreender, que ama ver pessoas sendo curadas, libertas, salvas, transformadas. Porque um dia eu fui assim. E eu amo. É o que eu amo, é o que eu sou. E eu acho que é isso. E também tem meu lado empresária. Ai, gente, eu só Você, consigo Gê? pensar que eu sou um vaso na mão do oleiro que a cada dia ele refaz. Tô nem pensando além disso. A nossa identidade, quem deu foi Deus. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Aí você entrou, eu sou filha de Deus. Eu sou um vaso na mão de Deus. Eu sou. Aí eu entro, sou filha amada, aceita, perdoada, e mais semelhança, sou menino dos olhos de Deus, sou mais que vencedora, eu sou nação santa, sacerdócio real, sou linda, maravilhosa, única, especial. Tem mais de 100 versículos que diz quem nós somos nele. Uhum. E tudo que eu falei aqui, você acredita nisso, sim ou não? Sim, hoje sim. Mas Você acredita? Hoje Até- Calma, calma. É. Você acredita? Acredito. Você sente? Sinto. Tudo, Quase. quase. De tudo que você sente, você vive. Uau. Uau. Eu consigo acessar, né? É verdade. Quando eu vivo a minha identidade, quando eu tomo posse do que Jesus fez na cruz, mas não de forma eu sei. Literal. Cacá, eu sinto. Não. Eu me vivo. emociono quando eu louvo. Não. Eu vivo. Eu me posiciono com a minha identidade de Eu filha no obedeço. trabalho, na rede social. Será que eu me posiciono como filha? Ou é só para os outros ver? Será que eu me posiciono na igreja? Na igreja é fácil. Como eu sou filha. Na hora que você sai, na hora que a coisa tá difícil, na hora que tá um caos na tua vida, você se posiciona como filha. Na hora que se você tá vivendo um caos num relacionamento com um homem, você se posiciona como filha. Na hora que alguém chega e fala, você é isso, você se posiciona. É aqui que tá a questão da vida. Eu viver a minha identidade. Porque aí quando a gente acessa essa identidade, é aquilo que a gente estava falando, né? A nossa régua sobe. Então, Onde você não está a aceita autoestima de um mais. ser humano? A autoestima do ser humano está em viver a sua identidade. Se eu tô careca ou não, eu sei quem eu sou nele. Entende? Se eu tô com ruga ou não, nele eu sei quem eu sou. Isso. E aí eu me amo, porque ele me fez ser. E eu preciso me amar, porque muitas vezes a mulher não se ama e quer que um homem ama ela. Sim. Ela não se valoriza e quer que um homem valorize ela. Ela não se cuida internamente, porque externa às vezes ela se cuida para atrair um homem, mas internamente ela não quer entrar nesse ponto. Então assim, aí eu chego no propósito. Então curo a minha paternidade, orfandade, eu vivo a minha identidade, que vai levar um tempo para você viver, Até a volta porque de não é do dia para a noite. E depois, quando eu vivo a minha identidade, eu sei para onde eu vou. E quem que dá a identidade de um filho e de uma filha? Pai. O pai. Aí a gente volta no papai de novo. Então, é o pai que direciona e dá direção para um filho. Amanhã eu quero que sobre um tempinho, se Deus quiser, para eu falar um pouco sobre isso, que é muito Não, mas a gente vai importante. fazer outro evento sobre isso. Porque é um caminho, muita. é um caminho, e como a gente estava falando, são correntes que hoje não é falado, não é tão abordado, e é o que faz realmente. E às vezes até fala, até aborda, mas não de forma profunda e não vai na raiz. Não vai na raiz e não falar, aí acessar, eu continuo só né? sabendo. Isso. Aí eu sei que eu sou Ou filha. tem conhecimento Eu ouvi tácito. dizer, me falaram. Ou não, eu sei. Cacá, eu sei que eu sou filha amada, aceita, mas eu vivo. Não vive, não sente. Para viver, precisa viver um processo de cura da identidade. Por exemplo, eu tenho uma mentoria que são 6 meses de acompanhamento com uma mulher. Só de aula de identidade eu já devo ter dado umas 8.
E agora eu tô dando uma série sobre rejeição, que é outro buraco que começa no ventre da mãe. Porque se eu resolvo a minha rejeição e a minha identidade e a minha paternidade, meu Deus, ninguém vai te segurar. Ninguém. E você não vai depender da aceitação de ninguém. Você não vai preocupar com o que os outros dizem ou pensam sobre você. Você não vai precisar de máscaras. E quando você faz alguma coisa que sabe que desagrada a Deus, opa, então é assim, você tá Aqui Eu tô não preocupado posso. com o que Deus Deus, diz sobre mim e o que Ele fala sobre mim, não que o que os outros Sim. dizem. A vida em obediência Isso é no interno, ali no Mas às nos vezes sabe o que bastidores. acontece? Eu tô preocupado com o que até meu pai pensa. Isso. Até hoje. Até a minha mãe pensa. Aí eu entro no laje de alma. Isso é Mas tão fala. real. Aí Isso é entra no tão laço de real. alma. Isso é tão real que quando eu me converti, voltei para os caminhos, eu me reconciliei. Minha família só veio saber que eu me reconciliei 1 ano e meio depois. O que iam pensar Sobre o que iam pensar, o que iam falar, o que ia exigir de mim. E eu disse assim, meu Deus, eu tô em construção. Não tem como você aceitou hoje Jesus, amanhã já é santo, amanhã já vai... Não é um processo. E cada Da alma. Da alma. E cada um No espírito tem o já seu... foi, instantâneo. Isso. Na hora. Entendeu? E eu disse, meu Deus, eu tenho os meus vícios que estão na minha alma, eu tenho minhas situações a ser trabalhado, minhas fugas, não é da noite pro dia, então não, vou deixar aqui quietinho, guardadinho numa caixinha, para que depois... Um dia, quem sabe, sabe eu eu deixo revelo. Deus tocar. Exatamente. E aí, quando eu comecei a me posicionar, porque às vezes a gente tá tão pronto pra entender que o outro vai julgar, que eu disse, não posso falar de Deus, vão apontar pra mim, vão dizer o quê? Tu que bebe, que sai, que não sei o quê. E eu falei assim, não, então deixa eu Você me veio lá da consertar. Galileia. Isso! Quem é você? Pelo amor de Deus, você quer Tem profeta lá não. Entendeu? Exatamente. E aí eu disse, não, pois deixa eu me curar aqui no secreto, para que eu possa começar a falar. E aí foi assim, um caminhar. E é engraçado que as pessoas, elas olham assim e falam assim, Samela, do nada. Mas foi do nada. Não, de Absolutamente repente não é do nada. E aí eu dizendo, gente, é um processo de 2, 3 anos pra trás, que ninguém Que só eu sei que eu estou sendo moída. Exatamente, no meu quartozinho de Só que guerra eu sei ali, que eu tenho ó, chorado. entendeu? E aí esse processo exatamente me Abrir fez mão, entender né? o quanto que eu tinha que abrir mão de muitas coisas e me curar, principalmente do laço de alma. Porque o laço de alma, o que acontece? Só para trazer para a questão do homem, falando no caso da mulher. A mulher, ela busca, falando do mapa do amor, ela busca, se você perceber, a maioria dos homens que você se envolveu, ele é muito parecido com o seu pai. Porque o seu pai, que é o primeiro homem da sua vida, a primeira visão de homem da sua vida é o seu pai. Então tem mulheres que falam assim, Cacá, a vida inteira eu só atraí homens machistas, só atrair homens que traem, só atrair homens narcisistas, eu só atrair homens que abusam. Aí eu pergunto, como o seu pai era com a sua mãe? A maioria, na verdade, 95% das mulheres atrai um homem igual ao pai. E 95% dos homens se torna um homem igual ao pai. Então, se você começa a perceber, a mulher sempre busca de forma inconsciente. Até, por exemplo, que a gente estava conversando, quando a mulher, às vezes, tem mulheres que me pedem ajuda na rede social e aí eu vou abrir o Instagram para dar uma olhada no Instagram dela e, de repente, não dá nem para ver muito tempo o Instagram, porque eu abro, ela só tá mostrando o corpo, eu já fecho, já saio, porque não dá nem para olhar o Instagram dela. Aí a mulher fala assim, Cacá, por que os homens só me querem para ir para cama? Eu falei, dá uma olhada no teu Instagram. Porque você só mostra isso. Você só está mostrando o seu corpo. E sabe por que ela está mostrando o corpo? Porque ela precisa que um homem veja ela. E aí ela não Mas sabe quem como. que ela queria que visse ela e não olhou para ela? Sim, O isso pai. é muito real. Tá entendendo? Uau. Eu tô buscando num homem, a mulher tá buscando num homem o que o pai não entregou E o e que de que eu forma tenho? inconsciente. E o que eu tenho pra atrair? Meu corpo. Então eu vou usar. Então, eu uso do meu corpo para isso, eu foco muito no meu corpo, eu não foco na minha alma em cura, eu foco um pouco em Deus e tal. Então, a mulher, ela tá muito buscando essa falta ou o excesso. Então, ali, sem perceber, ela vai... Aí que entra os envolvimentos com homens, que ela busca a vida inteira num homem, o que ela só vai encontrar em Deus Pai.
Porque essa cura da paternidade, essa aceitação de realmente falar assim, Deus já me aceitou. Gente, é cognitivo de olhar e falar assim, peraí, na palavra fala que ele me aceitou antes de me colocar no ventre da minha mãe. Então, peraí, se o dono do universo já me aceitou, você acha que eu estou preocupado alguém me aceitar? Eu estou me lixando para isso. O dono do universo diz quem eu sou, ele diz que ele me criou de forma estrondosamente maravilhosa e ele me amou, me aceitou antes de me colocar no ventre da minha mãe. Que amor é esse? Então, o que a mulher faz? Ela busca num homem esse amor que ela não teve do pai, que na verdade ela só vai encontrar em Deus Pai. Quando ela cura essa paternidade, ela para. Mas Cacá, curei minha paternidade, tá? Mas você rompeu os laços de alma com todos os homens que você foi pra cama? Sem aliança, né? Porque qual que é a questão do laço de alma? A questão do laço de alma, ela é emocional, espiritual e sexual. Emocional, Cacá, com todas as pessoas que eu me envolvi emocionalmente. Pai, mãe, parentes, lideranças, autoridades, professores. Sabe aquelas pessoas que te feriu e te machucou em algum momento da vida que você lembra, que você fala, nossa, aquela pessoa fez isso comigo, aquela... Você lembra até hoje. Tá com 20, 30, 40, 50, 60 anos e a pessoa ainda tem... Isso é um laço emocional. E o laço emocional, olha isso, o quanto é forte. Uma vez uma mulher me pediu ajuda, que ela era casada há acho que uns 10 anos, e ela ia pra cama com o marido há 10 anos, e ela sempre lembrava do primeiro namoradinho dela que ela não teve sexo. Era um laço emocional apenas. Ela falava, Cacá, é um peso pra mim. Eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar, eu não consigo ter algo profundo com meu marido, porque eu me cobro, me culpo por isso, porque eu sempre lembro daquele namoradinho da infância quando eu tô indo pra cama com meu marido. Eu falei, você só precisa quebrar laço de alma, você faz isso em 20 minutos. É um processo que você vai fazer um processo de libertação que o processo em si dura 20 minutos. Eu falei, Cacá, não é possível. Eu falei, olha só, o marido acho que era médico e ele estava no plantão. E aí ele chegou em casa, ela tinha feito à noite, foi deitar e dormir. Ele chegou de madrugada e deitou. No outro dia ele acordou, ela acordou, ele olhou para ela e falou assim, o que você fez? Ela falou, por quê? Falou, seu semblante mudou. Como assim? Uau. Você tá mais leve. Eu falei, me manda uma foto sua. Eu olhei a foto antes e depois. Impressionante. E não foi a primeira mulher que me falou isso. Muitas mulheres já mudaram a feição só de romper laço de alma. E aí, Cacá, muitas mulheres falam, mas eu não consigo esquecer. A tal da dependência emocional, a tal... É nada mais do que a falta de quebra do laço de alma. É uma libertação. Vou dar um exemplo da minha esposa em relação a emocional. A minha esposa, que muitas mulheres talvez vão se identificar. A minha esposa, ela, com 30 e poucos anos, a gente casados e tudo, ela foi me contar depois, amor, tudo que eu vou fazer, eu fico pensando assim, o que meu pai vai pensar se eu fizer isso? Aprovação. O que meu pai vai pensar se eu comprar isso? E ela vivia nessa busca de entender. Eu falei, peraí, você tá falando de Deus Pai? Porque você tem que pensar o que Deus... Não, amor. Eu tô falando do meu pai biológico. Falei, não, então peraí, você precisa fazer uma quebra de laço de alma com o teu pai, que é muito forte, esse relacionamento, essa relação de vocês dois que você precisa romper. E a minha esposa nasceu dentro da igreja, quase com 8 anos já estava na igreja. E ela foi entender isso com 30 e poucos anos. Eu falei, é só você ir fazer a quebra de laço. Eu vou fazer e tal. E ela casada, olha só. Já casada, com filhos. A vida tava tudo... Eu falei, amor, presta atenção. Depois que você romper, você vai entender que a primeira pessoa que você tem que perguntar é Deus. Eu devo comprar isso, eu devo fazer isso, é Deus Pai. Se você pensar num ser humano nessa terra, é o seu marido. Se você quiser pôr o teu pai na jogada, ele é o terceiro do negócio. Porque tem primeiro é Deus. Tem uma hierarquia. Mas era algo tão forte que, no fundo, peraí, então eu tô colocando meu pai no lugar de Deus. Uau. Porque eu pergunto e penso o que meu pai vai pensar e não o que Deus vai pensar. Olha o lugar que ele está ocupando, tá entendendo? Né? Emocional. Sim. Espiritual. São questões de envolvimentos espirituais que a gente teve em religiões, que a gente foi antes de ter um encontro real com Deus, ou religiões onde você entende que não tinha Deus, ou pactos, rituais. Uma vez uma mulher de dentro da igreja me mandou uma mensagem, Cacá, eu sou evangélico, sou cristã, não sei o que e tal. Eu paguei para uma pessoa fazer um trabalho para um homem vir para minha vida.
Eu falei, você tem um laço espiritual com isso. Você sabia? Não, Cacá, eu só paguei. Eu falei, então, você financiou o negócio. Você tem um laço espiritual com isso. Você precisa romper. Você tem uma parceria Então, com a o quebra de inimigo, né? laço espiritual, e tudo se faz numa tacada só. Emocional, espiritual e sexual. Então vamos lá, falando do emocional, espiritual, tudo que você se envolveu. Cacá, minha mãe, minha avó, minha tia me levavam em algum lugar para eu receber certas coisas, não vou falar nomes aqui, consagrações, Sim. né? Meus filhos são consagrados todos os dias, quase, por mim, e eu oro por eles, unjo a cabeça deles, eu estou consagrando meus filhos a Deus. Mas as consagrações de outras religiões onde não tem Deus, ou acha que tem Deus, consagrações ou é para Deus ou é contra. Sim. Não tem meio do caminho. Não tem. Então, quando você entende isso, você rompe coisas espirituais. E sexual, que é a que traz questões da alma, espiritual e emocional das pessoas que você se envolveu. Traz O e sexo, devolve. fora do casamento, é um dos únicos pecados que une corpo, alma e espírito. Então, quando você vai para a cama com alguém, você está unindo corpo com a pessoa, alma e espírito. Você deixa algo da tua alma e do teu espírito com ela, e ela deixa algo da alma e do espírito dela com você. Não sei se vocês sabem, mas o ato sexual é onde se consuma o casamento. Os dois se tornarão uma só carne. A consumação de um casamento é no ato sexual. Hoje eu tenho esse entendimento. Quantas mulheres foi para a cama com um homem, mas ele não levou ela para o altar? Ela casou com ele, mas ele não levou ela para o altar e trouxe uma aliança na mão dela, um compromisso com ela. Forte. E aí a mulher não entende porque que lembra, sonha, deseja. Não esquece. Tá com um homem, ou um homem que... Eu tenho um caso de uma mulher que fazia 26 anos que ela estava casada e lembrava de um dos namorados dela que teve sexo. 26 anos. Foi a mais. Cacá, e uma mulher viúva. Tem um caso de uma aluna, 12 anos, viúva. Ela sonhava quase toda semana durante 12 anos com o falecido marido. Então, são laços que a gente faz com as pessoas. Outro ponto, toque, estímulo ou abuso. Da infância e da adolescência. Também tem laço sexual com a pessoa com o abusador. Nossa. Então isso é muito, para mim isso é básico. Quando uma mulher entra na mentoria, que é um pacotão que ela tem 9 cursos, ela tem acesso direto ao meu WhatsApp, ela tem 6 meses de aula semanal ao vivo e ela também tem 2 atendimentos comigo. A primeira coisa que eu falo para ela, quebrar ela de alma, é o primeiro curso que ela tem que fazer, porque ela já começa fazendo uma libertação. Limpeza, né? Quando eu fiz a minha libertação, foi muito forte para mim. E assim, eu fiz assim com Deus, ó. Tum. Porque foi em Verdade. meses. Porque é uma limpeza. Imaginar que você tá inteiro sujo, verdade. com lama, e você passa num lava-jato de carro, e aquilo... Quantas mulheres já falaram, Cacá, eu me sinto limpa, Cacá, eu me sinto limpa, eu me sinto leve, eu me sinto Exatamente. livre. Eu falei, por quê? Porque você rompeu com todo mundo que você se envolveu, você tá carregando. Detalhe, meninas, a gente carrega uma bagagem emocional Peso. e espiritual Peso. de todas essas pessoas. Vou piorar um pouco. Se a mulher não faz quebra de laço, ou o homem também, você está lutando as lutas espirituais de todas as Daquela pessoas pessoa. que você se envolveu, de Uau. todas. Quer um exemplo? Eu sou casado. Estamos aqui agora. Isso daí Estamos em luta espiritual Sim. aqui. Uau. A minha esposa tá sofrendo as lutas espirituais que eu tô aqui agora. E eu tô aqui também combatendo as lutas espirituais dela lá no interior de São Paulo. Por quê? Porque nós somos um. Mas nós Uau. temos um laço de alma funcional. Quando é disfuncional, quando não há casamento. Quando na aliança. E quando a gente tem esse entendimento, tipo, eu já fui casada. Então, assim, como é que hoje eu vou me relacionar com uma pessoa e não ter relação? Quando a gente entende a profundidade disso, isso não é um medo, isso não passa a não ser mais medo. Porque eu entendo que a pessoa que vem pra minha vida, ela vem entendendo também isso, né? Então, Sim. assim, eu vou me posicionar. Se ela não entender, eu vou Sim. me posicionar, porque eu consegui assimilar a importância disso. E realmente, como você falou, depois que a gente faz a quebra de laço de alma, a gente sente como se um peso Você tira o peso. tivesse Total. saído. Mas assim, como você falou de ter esse discernimento, de falar assim, não vai ter
não vamos ter sexo. Tem mulheres que falam assim, Cacau, eu já rompi com todos os homens do meu passado, eu tô namorando agora, eu posso ter sexo com essa pessoa? Falou, pode, você pode fazer o que você quiser, mas você quer viver diz, né, o que a Bíblia diz, a vontade de Deus é para você ter sexo após o casamento. Se você e ele estão em concordância, isso é um problema de vocês, tá tudo bem, é a vida de vocês. Cacau, o que você me direciona? Eu te direciono o que a Bíblia diz. Simples assim. Eu consegui. Tá liberto. Se eu conseguir. Aí vai voltar a se aprisionar. Sim, eu falei pra ela, uma das mulheres falou assim, da minha mentoria uma vez, ela falou assim, Cacá, eu quero um homem de Deus, eu quero isso, eu quero amém, tá? Cacá, não vou ter sexo antes do casamento, e isso. Eu falei, ótimo, é isso que você quer, é isso, isso. Aí de repente começou um relacionamento, ela já tava bem, atraiu o homem que Deus tinha pra ela. Ela me mandou mensagem, Cacá, tô desesperada. Falei, por quê? E agora? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou conseguir não ter sexo com ele antes do casamento? Falei, você não queria isso pra sua vida? Você não pediu isso pra Deus? Agora Deus vai ver o que realmente você quer. Quem tá no lugar do coração dela. Se eu conseguir a vida distorcida que eu tive, e eu rompi os laços, e eu consegui ter isso com a minha esposa, foi 1 ano e meio de namoro, noivado e casamento, e a gente conseguiu, se eu conseguir, querida, você consegue, mas não vai ser na força do seu braço. Vai ser na busca, colocando Deus no centro, você e ele estando conscientes, vocês dois, ele também precisa fazer quebra de laço de alma, para vocês dois estarem purificados e vocês dois estarem atentos, porque o inimigo vai querer que realmente isso aconteça. E alimentando o espírito, né? Porque se eles alimentarem só a carne, de ficarem só, de estarem ali no chamego, um ajudando o outro, porque vai queimar, vai dar vontade, óbvio, e tem que dar vontade, porque senão se não tiver vontade na pessoa que eu tô entrando na minha vida para casar, não vai fazer sentido. Mas você precisa segurar a onda. É porque o sexo, hoje em dia, distorcem muito a questão do lugar do sexo. Onde ocupa, na verdade, hoje em dia não. Sempre, né? Mas sabe aonde distorceu errado? Sim. Na igreja. Concordo. A igreja distorceu o sexo, que o sexo não é bom. Que o sexo é proibido. Sim. E aí o que acontece? Virou Jovens, tabu. adolescentes, não, é proibido. Quantas pessoas que eu já vi casar pra ter sexo? E aí depois vai casar com a pessoa. Não, a gente casou porque não tava aguentando. Falei, você conhece essa pessoa que você tá casando? Você sabe as feridas que ainda tem nele e nela? Você tem noção que Deus pode fazer? Porque aí o que acontece? Então a igreja, ela distorceu o sexo como se fosse ruim. E o sexo, quem fez foi Deus. Exatamente. Deus fez para procriar, para avançar a nação, para avançar o planeta, para procriem, vai, faz, mas no tempo certo, na hora certa. Aí o que aconteceu? Depois que a igreja trouxe o sexo como proibido, ao invés de mostrar o quanto o sexo é lindo no tempo certo e na hora certa, o que o mundo fez? O que o diabo pegou essa situação? E mostrou que o sexo é lindo, gostoso, maravilhoso, e que é legal e que é liberado. Isso. É o que está acontecendo hoje. Faça tudo o que te faz feliz. Entende? Não santo, né? Então, a própria igreja distorceu de uma forma que era proibido, e na verdade não é proibido. Mas tem o tempo certo. Tem o tempo certo e uma aliança. Né? E a importância, quando a mulher fala, Cacau, eu quero casar, não sei o quê. Fala assim, você conhece esse homem? Porque muitas vezes começa conhecendo pela carne. Já desandou. Sim. Ai, Cacau, rolou uma química. Fala, sério, quanto tempo vai durar essa química? Porque ele tem feridas na alma dele. Sim. E você também. E as feridas vão vir para fora. E a grande bagunça começou a partir desse momento. Aí o que acontece? Quando a mulher fala assim, Cacá, tem uma aluna minha da mentoria, que o Cacá conhecia um homem, eu falei, você quer que eu faça um atendimento com ele? Quero. Teve uma aluna que ela já estava curada, assim, muito, já fazia uns 4 meses. Ela, assim, estava outra mulher. E ela conheceu o cara. E no que ela conheceu, eu tenho 3 aulas de um dos cursos que faz para você alinhar quem que é o homem da sua vida. Alinhar com Deus. O que você vai pedir para Deus no corpo, na alma, no espírito? Quem é esse homem? Qual que é a tua visão? Porque muitas vezes a mulher nem sabe o que ela quer. Exatamente. Porque daqui a pouco, se eu fizer algumas perguntas para vocês, talvez até vocês vão ficar... Não, talvez ela já é casada. Mas eu posso Aqui é reconhecida. Reconhecidas no tempo de casada e no tempo da espera. Mas assim, muitas vezes a mulher não sabe nem o que ela quer. Eu sei. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu falei assim, peraí, ó, isso aqui não tá batendo com seus decretos, isso aqui também não. Ó, isso aqui são coisas primordiais que você colocou para Deus. Isso aqui é coisa inegociável, você tá abrindo mão. Você tá abrindo mão pra agradar. E o mais louco que o cara tava com pressa de casar. Eu falei, eu nunca vi isso. O cara queria casar em 2, 3 meses. Eu falei, você tá louca? Filha, pode cair um anjo do céu. Conheço o anjo.
conheça. Aí, atendi o cara. No que eu atendi o cara, ele falou assim, eu fui soltando perguntas, situações, de repente ele falou assim, eu odeio a minha mãe e a minha irmã. Eita! Eu falei pra ela, Uau. na hora eu falei, ok, irmão, já entendi, tal, já... Um abraço! Virei pra ela e falei assim, jamais case com esse homem se ele não passar por um processo de cura, que não vai ser do dia pra noite. Sim. Ele vai ter que perdoar a mãe, a irmã, porque ele me contou os problemas da irmã e da irmã e tal, e precisava viver um processo de perdão. Eu falei pra ela assim, querida, ele odeia a mulher mais importante da vida dele até aqui. Que deu a vida. E você é uma mulher. Ele vai trazer essa ferida, essa dor pra Vai. você. Não, Cacá, Ele não não sei o pode quê. se vingar da mãe, Isso ele é vai se Não, vingar calma sério. que piorou. de você. Ela casou. Ai. Não me ouviu. Sabe quantos dias durou o casamento? 28. Ainda bem. No que terminou, ela virou e falou assim, Cacá, eu só não tirei... Agora Eu as feridas só... que ela vai ter que tratar, Ela meu falou Deus. assim, Cacá, É um eu só outro não recomeço. tirei a minha vida. Meu Deus. Porque eu já tinha tratado muita coisa nesse processo. Porque eu Acredito. pensei várias vezes em tirar minha vida. Acredito. Eu falei, você estava no caminho. Você vai ter que voltar passos atrás, tá tudo bem, levanta a cabeça, mas você não me ouviu e eu te mostrei onde estava o problema. Porque, meninas, quer conhecer alguém? Vai na raiz dela. Sim. Na Pergunte base. pra ela, que teu pai, como era o casamento do teu pai e da E tua o mãe? que ela fez com isso? Porque pode estar num processo de cura Sim. já ter passado pelo... Sim, sim. Agora, se não tiver... Você não vai ser a cura de alguém. Não, pode Você até não vai ser a E cura muitas de mulheres alguém. querem ser, né? A Precisa salvadora. saber É, a se ele salvadora. Não, porque, por exemplo, se eu me predispor a ser a cura de alguém, eu tô tomando lugar de Deus, já começa daí, né? E aí eu tô tomando lugar de Deus e aí vou estar trazendo esse problema pra mim, que nem eu consigo sarar as minhas próprias feridas. Por exemplo, teve uma situação quando eu estava solteira, exatamente nesse cenário. E aí, eu sempre, muitas das vezes, eu fui meio louquinha, assim, no juízo, mas tinha muitas coisas em relação a isso que eu me ligava e disse, opa, isso aqui é um problema. E uma das coisas era, de fato, rolou química e tudo mais. Aí, de repente, quando comecei a adentrar a família, tenho raiva da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, amava filmes de terror, colecionava bonecos de filmes de terror, e eu, opa... Tudo bem que eu tô afastada hoje, eu pensava, né? Tudo bem que eu tô afastada hoje, mas Mas nem amanhã eu vou tanto. voltar. Nem tanto. Mas amanhã eu vou voltar. Quando eu não sei, como eu não sei. Mas eu vou voltar. Então, como é que vai ser isso daqui? As pessoas me chamavam muito de emocionada, porque eu sempre pensava no casar. E agora? Mas só que, tipo, e se eu não pensasse? Vou deixar a vida me levar? Pra mim nunca rolou isso, né? E aí eu pensava, poxa, quando eu me casar, ele vai querer ter um santuário de bonecos de Loucura. filme de terror. Não vai falar com a mãe, não fala com o pai, não fala com a irmã. E eu disse, como? Como isso vai acontecer? Tchau. Mesmo Beijo. gostando, mesmo querendo, mas tchau. Porque isso é muito sério. Sim. Porque se a gente projetar pro futuro, como isso vai acontecer? Vai rolar 28 dias de casamento? Não E ia. depois vai ter que fluir. curar tudo de novo. Quando eu passei pelo método CIS, né? Eu tive minha listinha lá. E eu falando, eu disse, meu Deus do céu, tem que pedir perdão, tem que perdoar, meu Deus. E todo mundo ao meu peço redor. perdão se ele me ligar. Vai fazer pela quinta vez, então. Só que eu não, mulher. Eu sou muito assim, ó. Como eu sou sanguínea, então meu negócio é resolver logo. Eu não quero perder tempo, entendeu? Então eu disse, rapaz, se eu vou demorar mais anos na minha vida, pelejar pelo que eu tô pelejando. Peraí, deixa eu resolver logo isso aqui. Aí eu saí fazendo minha listinha, ligando, pedindo perdão, liberando perdão. E todo mundo que tava muito próximo me dizia assim, Samara, tá parecendo aquelas fanáticas? Como assim, louco? Eu disse, rapaz, eu sei o que eu sofri. Eu sei o que eu sofri, eu sei que não vale a pena. Então, deixa eu no meu processo. Porque só eu sei o que eu passei. Então, é melhor eu quebrar aqui, eu parar por aqui, eu romper daqui, do que eu ir empurrando com a barriga. Sim. E, de repente, lá na frente, vir tudo, né? De uma vez, como uma enxurrada. Então, melhor parar por aqui. Eu acho que nem tava no roteiro aí, mas eu tô sentindo muito forte no meu coração de falar sobre perdão, que a gente precisa realmente saber se é de coração e se foi realmente liberado todo, né? Nesse processo de cura e tudo mais, eu liberei perdão pro meu ex-marido e tudo mais. Só que teve uma situação de quando ele começou a se relacionar com uma outra pessoa, que eu viajando com as minhas filhas, no aeroporto, minha lágrima caía sem eu fazer esforço. E aquilo ali não estava fazendo sentido nenhum para mim. Por quê? Eu não tinha... eu já não estava livre, mas eu não estava liberta. Eu não tinha liberado perdão, mas não perdão total. Só que no meu consciente eu já tinha liberado perdão, mas no meu inconsciente ainda faltava. Aí eu entrei no banheiro,
do aeroporto. Eu me ajoelhei e falei, Deus, pai, só vou sair daqui, isso minhas filhas no saguão. Eu só vou sair daqui quando eu entender o que está acontecendo, porque não faz sentido para mim nada, e eu não estou conseguindo, minhas emoções estão fazendo muito barulho. E o Espírito Santo falou comigo claramente que eu tinha liberado perdão pelo que ele tinha feito, mas eu precisava liberar perdão pelo que ele não tinha feito. Que eu fizesse uma lista de todos os momentos que eu me senti só e que ele, como marido e como pai, não esteve. Gente, aí eu comecei a escrever. Quando eu terminei, eram 4 folhas, frente e verso. Quando eu escrevi a última frase, aquilo que eu estava sentindo foi embora. Eu me sentia assim como Você estava decretando tudo. Decretando. Então, assim, eu já estava tudo ok, já tinha perdoado, a gente hoje o nosso convívio já é muito bom. E aquilo não fazia sentido. Por quê? Porque estava lá, internamente, o que só o Espírito Santo pôde revelar. Porque no meu entendimento não passava. E esse spoiler de Perdão. falar sobre perdão, hoje eu só estou casada porque eu liberei perdão. Porque eu liberei e pedi perdão. O meu primeiro o meu esposo, ele foi meu primeiro namorado. E aí a gente passou 6 anos juntos, 9 anos separados. E aí, quando eu decidi viver o meu processo, e ele era uma das pessoas que eu tinha que liberar e pedir perdão e pontuar exatamente o que fez e o que não fez, foi o que hoje eu estou vivendo, o que estamos vivendo juntos. Amém. Mas foi um lapidar que eu não esperei para começar no outro, até porque não eram os meus planos, né? Retomar o relacionamento. Mas eram os planos de Deus. Mas para isso eu precisei me lapidar. Uma coisa que eu vejo muito nas mulheres quando ele mudar, quando ele fizer, ou quando os homens mudarem, ou quando, mas quando tu vai mudar. Ele não merece que eu faça tal coisa, não merece que eu faça... Entendeu? E para mim, por exemplo, um dos pontos sobre submissão era inquestionável. Eu me considerava uma feminista. Eita, que eu vou abrir um ponto aqui, né? Me considerava uma feminista. Que era... foi embora total. Que o corpo era meu, eu faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. E quando eu deixei o Espírito Santo tratar, foi um dos primeiros pontos que ele tratou. Ei... O nosso corpo é templo, né? É templo. É templo. E aí eu disse, pronto, perdão, com submissão, com cuidado do templo. E foi assim, um moer. Mas que hoje eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. E eu não me arrependo em nada. É porque submissão é isso, né? Isso. É você andar junto com seu marido, que hoje os dois têm o mesmo propósito. E os homens hoje estão achando que submissão é o quê? A mulher aceitar tudo que eles fazem. Estar sobre a mesma visão. Sim. Aceitar a traição, aceitar a agressão verbal, quer dizer, você é Isso não é submissa. submissão, gente, e quantas mulheres, né, estão nesse abuso. Nesse momento. E tipo assim, isso. sem saber que realmente existe um recomeço, que isso daí não é o lugar que Deus a criou para estar e que existe sim um caminho, mas não tem outro a não ser Jesus, né? Deus pode fazer sempre psicólogo. dá. Sou super a favor de psicólogo, terapeuta. Inclusive, eu tô fazendo uma formação em terapia. Mas eu posso falar com propriedade que o que realmente me fez conseguir recomeçar foi essa busca e essa entrega realmente para que Deus pudesse quebrar todas as bases, né, de crença, de limitantes e tudo mais. Quem cura é Ele. Mas para quem permite. Sim. E 2 coisas... nossa, vocês falando aqui, vem milhões de coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Mas pontuar 2 situações. Uma, decreto que você fez. Eu não sei se vocês sabem, a maioria dos meus cursos, amanhã nós vamos fazer 3 decretos. Nós temos bloquinhos para decretos. O poder do decreto, né? A igreja, ela também não ensinou essa questão do decreto, o poder. A gente sabe o poder da palavra, Sim. mas não vive o poder do decreto. O decreto é a escrita, né? Quem escreveu na tábua dos 10 mandamentos? Moisés. Não. Não? Moisés escreveu pela 2ª vez. Quem foi pela primeira? Deus escreveu. Uau. Está escrito com o dedo de Deus. Deus decretou. A Bíblia é cheia de decretos. O decreto, ele traz perpetualidade e ele traz legalidade. Legalidade. Quando eu casei, quando você casou, você assinou um decreto, se ligou na terra e no céu. Quando você compra um bem, você assina o papel. Ali mostra que é seu. É um decreto, traz legalidade.
E ele também traz perpetualidade. A Bíblia foi escrita há quantos mil anos e está na nossa mão. Eu estou fazendo meu primeiro livro, que chama 40 Orações para o Seu Futuro Marido. Estou fazendo esse processo de orações no YouTube. Já sei né? que eu tenho que fazer. E o livro é 40 orações para você atrair o seu futuro marido. E aí, já tá pronto, daqui preparado. 50 anos, 100 anos, eu já faleci. Mas o livro pode estar aqui. Sim. Quantos autores que já morreram e o livro está na nossa mão aqui. Sim. Então, isso traz perpetualidade, a escrita. Isso é muito poderoso, porque quando você está verdade. escrevendo, ali quem estava ministrando é o Espírito Santo. Total. Então tem mulher que fala assim, Cacau, de... nunca vivi o que eu tô vivendo na mentoria, nos cursos seu. Por quê? Porque sempre alguém te falando, é para fazer assim, ali não. Quando você começa a fazer um decreto, o Espírito Santo começa a te lembrar de cenas, situações que talvez estão no teu inconsciente, E no seu subconsciente. sem te e você começa a interromper, já te decretar interrompendo, ele me trouxe lembrança do dia do casamento. Eu sempre disse, não, eu de posso... cenas que você não lembrava. Gente, não, que O no Espírito Santo dia... revela. No dia eu não tive nem percepção. E ele disse, naquele dia, naquele momento Aconteceu que você isso, pediu lembra pra isso? tirar foto, e ele disse, vai ficar com as suas amigas. Eu disse... Aí eu ainda peguei, eu falei, gente, isso aconteceu. Eu preciso perdoar isso também. Eu preciso liberar isso também. Aí eu falei, Mais Deus, um. então é o seguinte, então o próximo casamento ele vai ter que ficar grudado em mim pra tirar 50 fotos. E aí eu trago a questão do perdão. Porque no decreto do amor tem o decreto de perdão, tem de auto-perdão, que é 2 passos importantes. Tem do comprometimento, tem da questão do que você falou, do templo do Espírito Santo. Tem os decretos do futuro marido. Mas falando do perdão, para mim, outra coisa também que pouquíssimas pessoas vivem dentro da igreja é viver o perdão. As pessoas sabem sobre o perdão, mas não vivem. Então você, Cacau, já perdoei. Quando que eu sei realmente que eu perdoei? É quando eu vejo que essa cicatriz, ela não dói mais. E o quando que eu acontece... acesso a pessoa, tive acesso, doeu, peraí, não foi curado. Não, mas eu perdoei. Não, mas ainda está sangrando. Então, o que acontece? Hoje eu oro o perdão, por eles. eu vejo muitas mulheres que, muitas não perdoaram pessoas que feriu e machucou, mas também o auto-perdão. Isso. Perdão e auto-perdão é básico, para mim é básico, é bíblico, é básico. Para você ser perdoado, você vai ter que perdoar. Né? Então, se a gente resumir o perdão em 2 situações, se eu não perdoar, eu estou dando as costas para a cruz. Porque a cruz ela é feita de amor e de perdão. Por amor ele me perdoou. Então, eu já dou as costas para a cruz e falo, Jesus, o que você fez por mim não vale. Porque se ele me perdoou, quem sou eu? E aí vem outro ponto. Se eu não perdoo, eu estou querendo ser maior do que Deus. Porque Deus perdoa. Então, uma coisa que eu vejo nas mulheres também, que elas muitas vezes perdoam as pessoas, mas ela não se perdoa. O auto-perdão é algo que as mulheres sofrem muito, porque ela se pune, ela não tem auto-bondade, ela não tem auto-compaixão, ela ajuda uma amiga, ela fala bem da amiga, ela protege a amiga, ela fala, mas ela se machuca, se fere e ela não se perdoa. Eu não me perdoo porque eu deixei esse homem ferir minha vida a vida inteira. Não me perdoa. Era um dos pontos que quando eu entendi que eu também, pelo fato de estar também feri, eu também não conseguia me perdoar. Que eu dizia assim, poxa, como é que eu não admito covardia e eu fui covarde? Como é que eu deixei adentrar esse nível? Entendeu? Então são situações que, de fato, o auto-perdão, quem é culpado, já viu quem é culpado de ser merecedor? Não é merecedor. Então, se eu sou culpada, não mereço um relacionamento saudável, próspero, feliz, abundante. Tudo, né? Não mereço prosperar financeiramente, não mereço. Entendeu? Então, realmente, isso daí eu vejo muito, assim, o caminho que eu percorri. É importantíssimo. É importantíssimo. Cacá, e amanhã? Como vai ser amanhã? Conta aí, dá um spoiler de como vai ser amanhã. Bom, o pouquinho que a gente falou de paternidade, que foi assim, uma gotinha, porque paternidade é muito profundo, é algo que eu posso falar aqui 5, 6 horas sobre isso, porque é muito profundo. Eu quero, assim, deixar uma pergunta que eu vou fazer amanhã, e eu não vou responder ela agora, que é, com quem você se relaciona de forma mais íntima? Com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo? Eu quero que as mulheres levem essa pergunta para lá, já respondida talvez, porque vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer. Com quem eu me relaciono de forma mais íntima? Deus, Jesus ou Espírito Santo?
Cacá, mas eles são 3 em 1. Eu sei. Você também sabe, mas cada um tem a sua função. E representa, né? E lá eu vou mostrar aonde tá. E muitas talvez vão falar, Cacá, eu tenho um maior relacionamento com Deus. E ali eu vou trazer um questionamento que talvez 98% vai falar assim, Cacá, eu achava que eu tinha. Isso. Meninas, eu tenho mulheres na mentoria com 40, 50, 60 anos, 30 anos. E aí o que acontece? Essas mulheres muitas vezes estão na igreja há 20, 30 anos. E na hora que ela entende que ela até hoje não viveu a identidade dela, uma mulher de 64 anos um dia falou para mim, Cacá, eu tô na igreja há 40. Eu ia morrer sem viver a minha identidade de filha. Gente. Ela falou assim, você não tá entendendo o que Deus fez na minha vida ao começar a viver a minha identidade de filha. Então, assim, isso é profundo demais, porque muitas pessoas vão morrer sem viver a identidade. Então faz um convite para essas mulheres que ainda e não se inscreveram. Essa questão também da paternidade, da mulher viver, ela acha que tem um relacionamento íntimo, mas lá Deus vai revelar para ela que ela não tem, infelizmente. E eu vou mostrar o porquê de tudo. E além de mostrar o porquê de tudo, a gente vai viver o processo da cura de tudo isso. Para quê? Para ela realmente ter uma intimidade com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Porque nós precisamos ter intimidade com os 3. Já estou ansiosa. Vamos desconstruir para construir. Vai ser lindo demais. Obrigada, Cacá, de verdade. Até amanhã. Uma honra estar aqui com vocês. Amanhã eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso ali. As nossas vidas. Amém. Vai ser um tempo abençoado. Em nome de Jesus. Que as mulheres venham com a mente aberta, o coração aberto para Deus tratar. Porque tem algo ali muito profundo para Deus revelar e o Espírito Santo vai agir. Jesus vai lavar ela com sangue poderoso. Vai ser poderoso. E eu tenho certeza que elas vão sair de lá outra mulher. Eu tenho certeza. Se elas se permitirem, ela vai sair de lá outra mãe, outra esposa, outra futura mãe e uma mulher totalmente diferente. E uma filha. Como filha, né? Posicionada de verdade. Se você que assistiu esse episódio no podcast Reconhecidas, já sentiu o gostinho do que vai rolar amanhã, se eu fosse tu, eu não perdia. Porque amanhã foi o tempo em que Deus reservou para falar com você, falar conosco e desconstruir para construir a tua jornada, o teu futuro e tu viver debaixo do propósito, aquilo que Deus já sonhou para ti, para mim, para todos nós. Amém. Cacá, muito obrigada. Foi um prazer enorme aqui conhecer, conversar com você. O que você nos ensinou foi muito precioso. Glória e a até Deus. amanhã. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.